O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí fez uma análise das chuvas desse período e da problemática que a capital enfrenta por conta da falta de drenagem e escoamento. Mais detalhes com Edna Maciel. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Eliezer. Realmente o problema de drenagem é um dos principais aqui na cidade para que a gente se encontre nessa situação em que estamos hoje por conta das fortes chuvas. Bem, eu estou aqui ao lado do senhor Anderson Mourão, ele que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, faz parte do Conselho, e vai nos dar mais informações do motivo principal porque nós não temos essa drenagem a contento na cidade. Afinal, já existe um plano diretor há anos, não é isso? Boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, Teresina, como todas as cidades, tem vários problemas, como muito asfalto na cidade, muita construção, né? A cidade cresce sem respeitar os mananciais, sem respeitar os rios, as lagoas que tem, e isso tudo já causa problemas naturalmente. E Teresina tem um plano diretor de drenagem recente, né? Então já chegou tarde, e com ele vieram alguns projetos de drenagem para a cidade, projetos estruturantes, principalmente na Zona Leste, só que ainda não foram realizados. Então, enquanto não tiver esses projetos sendo realizados, né, e o plano diretor de drenagem sendo cobrado efetivamente, então a gente não vai ter resolutividade. A gente vai continuar anualmente tendo esses mesmos problemas. Para que o nosso telespectador entenda melhor, esse plano diretor, pelo que o senhor me disse, já está aí há mais de 5 anos, pronto, 6 anos. E por que ele não é colocado em prática? O que falta, na verdade? É a questão de recursos, vontade política, de gestão ou mesmo planejamento? A questão da drenagem é muito uma falta de planejamento para buscar esses recursos, né? A gente fala muito do que envolve drenagem, o que envolve saneamento, como são obras que estão enterradas, são algo que não dá uma publicidade muito grande, elas sempre ficam em segundo plano. Então, isso acaba prejudicando que elas entrem como prioridade, né? E chuva acontece, no caso aqui de Teresina, sempre no início do ano, o primeiro semestre chuvoso e o segundo semestre seco. Então, as obras que ficam para fazer no segundo semestre, elas acabam não sendo prioridade. E no ano seguinte, volta a mesma problemática das chuvas e que não dá para fazer as obras enquanto está no período chuvoso. Mas por que essas obras elas podem ser feitas no período seco? E, na sua avaliação, na sua opinião, como técnico mesmo, por que elas ainda não foram feitas? Porque são 30 anos com o mesmo problema, melhor dizendo, 31. Então, por que elas, na sua avaliação, não foram feitas até agora? Sim, eu acredito no período seco, né, que eu estou dizendo. Exato, eu acredito que é muito falta de prioridade, realmente, porque são obras que, embora a gente já tenha isso há alguns anos, né, elas entrando como prioridade dentro do planejamento, você consegue destinar recursos, né? Em vez de ficar capeando asfalto, ficar fazendo obras que envolvem uma mobilidade, mas que na prática elas impermeabilizam mais a cidade, você poderia estar resolvendo a drenagem de uma forma mais ampla, né? Então, Teresina já são sempre os mesmos locais que a gente vê acontecendo, os mesmos problemas e as mesmas tragédias, né? A gente já tem até tragédias acontecendo agora, infelizmente, e todos os anos são os mesmos locais. Então, você consegue, nem que não tenha conseguido ainda realizar projetos, você consegue fazer atividades preventivas, que a gente também não vê. Então, ao meu ver, a falta de planejamento ela é essencial nessa questão, tanto como prevenção, como para colocar essas obras como prioridade. E quais seriam essas medidas preventivas assim de maior urgência? Por exemplo, dando exemplo, acabando esse sufoco todo de agora, tendo sido tomadas todas as providências, como é que os gestores deveriam já iniciar a prevenção para que isso não se repetisse no próximo ano? Sim. A primeira coisa, a gente tem que ter o cuidado com as pessoas, né? A gente tem aqui em Teresina, infelizmente, historicamente, a gente tem uma ocupação irregular nas áreas de rios, mananciais, onde a gente sabe que alaga. Então, nesse período, são retiradas as famílias por uma questão de urgência, né? Mas que depois elas acabam voltando para o mesmo lugar. E você não vê, ao longo do ano, medidas que garantam que elas não voltem para lá e que não tenha novas ocupações. Então, isso é uma das medidas principais. Segundo, limpeza de bueiros e melhoria da infraestrutura nesses bueiros na cidade, também a gente não vê acontecendo ao longo do ano. E que, nesse período, elas acabam criando muito impacto. E você vê uma limpeza de bueiros nesse período, né, que é só por uma medida assim, urgente. Mas você não vê isso. E até as orientações à população. Que antes da chuva,
você consegue orientar, você consegue prever. E aí toma as atividades. E a gente não vê isso, vê chegando no final do ano, vê chegando nas chuvas, e aí na chuva é que chega a orientação. Ok, muito obrigada, senhor Anderson, pelas informações. Bom, é isso, né, Eliezer? Planejamento, vontade política, gestão e também campanhas educativas. Com você no estúdio. Exatamente isso, Edna. Muito obrigado pela sua participação, por essas importantes informações trazidas aqui aos nossos telespectadores.